Existe um momento na jornada espiritual em que percebemos que a dor não é inimiga, ela é matéria-prima. A dor emocional que carregamos, por mais intensa ou antiga que seja, contém dentro de si elementos que podem ser transmutados em força, consciência e serenidade. É aí que nasce o conceito do alquimista emocional, aquele que não foge da própria dor, mas aprende a transformá-la em poder. A alquimia, desde tempos antigos, sempre foi vista como a arte de transmutar metais inferiores em ouro. Mas, espiritualmente, ela sempre falou sobre algo muito mais profundo: transformar estados internos densos em algo luminoso. No campo emocional, isso significa olhar para dentro e perceber que aquilo que mais tememos, tristeza, medo, rejeição, sofrimento, perda, pode se tornar exatamente aquilo que nos fortalece, se soubermos acolher e compreender esses sentimentos com consciência. A maioria de nós aprendeu a lidar com a dor tentando abafá-la, empurrando-a para longe ou escondendo-a de nós mesmos. Criamos defesas emocionais para não sentir. Criamos distrações para não olhar. Criamos narrativas para não enfrentar. Mas nada disso dissolve a dor. Apenas a mantém viva, esperando um momento de silêncio para emergir novamente. O alquimista emocional faz o contrário. Ele sabe que a dor não aparece para destruí-lo, mas para revelá-lo. Cada emoção desafiadora traz consigo uma mensagem. A tristeza profunda, o medo ensina limites, a raiva revela injustiças internas, a frustração indica caminhos que não oramos. Quando acolhemos esses sentimentos em vez de rejeitá-los, começamos a acessar sua sabedoria. E é dessa sabedoria que nasce a transmutação. Transformar a dor não significa romantizá-la. Significa compreendê-la. Significa perguntar a ela: o que você quer que eu veja? O alquimista emocional se senta diante da própria sombra com gentileza e respeito, porque ele sabe que a dor, quando não é negada, se torna luz. E essa luz se expande de dentro para fora, tocando camadas da nossa essência que antes estavam adormecidas. Para essa transformação acontecer, é preciso compreender que toda emoção é energia. E energia não desaparece. Ela se move, se transmuta, se reorganiza. Quando resistimos, ela se estagna. Quando acolhemos, ela flui. Por isso, práticas espirituais como respiração consciente, visualizações, meditação, terapias energéticas e rituais de liberação podem ser tão poderosas. Elas criam um espaço seguro para que a energia emocional, antes bloqueada, possa se mover novamente e encontrar um novo estado de equilíbrio. A transmutação emocional também acontece quando reconhecemos que não precisamos mais carregar sozinhas o peso das antigas dores. Muitas mulheres passam anos tentando ser fortes, segurar tudo, dar conta de tudo, e acabam confundindo resistência com resiliência. Resistir é endurecer. Resiliência é flexibilidade. É a capacidade de se dobrar sem quebrar, de sentir sem desmoronar, de transformar sem se perder. Quando paramos de lutar contra o que sentimos, abrimos um espaço para que a cura aconteça. E a cura não acontece na pressão, acontece na permissão. Na permissão para sentir, para descansar, para chorar, para liberar, para respirar, para recomeçar. A alquimia emocional acontece no instante em que reconhecemos que não precisamos ser perfeitas para sermos dignas de paz. E algo profundo muda quando começamos a enxergar a dor como portal. O que antes parecia o fim se revela como passagem. O que antes parecia punição se revela como iniciação. O que antes parecia fraqueza se revela como força latente. Aquele sofrimento que parecia sem sentido começa a trazer clareza sobre quem somos, sobre o que precisamos e sobre o que não aceitamos mais em nossas vidas. A verdade é que toda dor guarda um presente. Às vezes é a coragem. Às vezes é a autenticidade. Às vezes é a liberdade. Às vezes é a sabedoria emocional que só nasce quando atravessamos a sombra com consciência. E é assim que se forja o poder interior, na presença, na verdade, no olhar amoroso que oferecemos a nós mesmas quando mais precisamos. Ser um alquimista emocional não é viver sem dor, é saber transformar dor em luz. É reconhecer que nada é desperdiçado na alma, que tudo pode ser usado para fortalecer, para expandir, para elevar. É saber que o sofrimento, quando acolhido com consciência, se torna o ouro da alma. Paz interior, estabilidade emocional, clareza espiritual e força para caminhar.
E quando você acessa esse poder, algo extraordinário acontece. A dor deixa de te intimidar. Os desafios deixam de te paralisar. As emoções deixam de te controlar. Você passa a caminhar com mais leveza, mais presença e mais verdade. Percebe que existe uma sabedoria profunda dentro de você. Uma sabedoria que sempre esteve lá, esperando apenas a sua permissão para emergir. Essa é a alquimia emocional. Essa é a transformação que nasce quando você escolhe se encontrar consigo mesma, não apesar da dor, mas através dela. E, nesse processo, você descobre que a paz interior nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando a sua coragem para ser acessada. Gratidão, paz e luz.